Querido Pai, pedimos, Senhor, uma bênção especial agora nesse momento. O Senhor está conosco desde o início desse culto e nós queremos, Senhor, de todo o nosso coração, mostrar ao Senhor, através da nossa adoração, o quanto nós o amamos, o quanto nós tememos o Senhor. Que a pregação, que a mensagem que o Senhor preparou, seja ela profunda em nosso coração, que ela fique na nossa mente para reflexão, durante toda essa jornada nova que o Senhor vai nos submeter, com a sua companhia, é claro, pois sem ela não é possível, Senhor, não é possível enfrentar tantas dificuldades. Queremos pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque os olhos especial para essa igreja, que o Senhor olhe por cada irmão, por cada membro deste corpo de Jesus, para que todos possam, mesmo não estando aqui, serem alcançados, Senhor, pelo seu braço poderoso, reconstituindo no coração de cada um, Senhor, a fé verdadeira, a verdade que eles sabem e aprenderam, mas que precisam retomar. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Irmãos, a mensagem que Deus preparou para nós nesse 29 de maio, ela tem vamos chamar de dois pilares, né? Dois fundamentos importantes. O primeiro é que a palavra de Deus é mais poderosa que qualquer livro, e uma palavra de Deus vale por 1 milhão, ou 1 bilhão, ou 1 trilhão de palavras ditas pelo homem. E é através dessa primeira leitura que eu quero encaminhar com os irmãos a mensagem que Deus preparou. Um raciocínio, uma reflexão, para que nós cheguemos ao final desse culto com a conclusão que o Senhor tem para nos dar. Então, o primeiro chamado de Deus ao homem no dia do pecado. Esse é o primeiro chamado de Deus. Observem o texto, porque Deus chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vejam, nós estávamos falando ainda há pouco aqui na escola sabatina de milênios, irmão? Milênios, nós não sabemos exatamente há quantos milênios Deus pronunciou essa palavra aqui. E ele ainda falava com o homem e visitava o homem face a face, né? Pergunto aos irmãos, não como esperando uma resposta, mas como uma reflexão. Esse chamado, irmãos, não cessou. Acho que é bem claro para nós. Esse chamado não cessou. E ele tem um tempo, que nós estávamos justamente aqui tentando, através da palavra de Deus, ter um sentido, né? Ele tem um tempo em que ele vai cessar. E nós estamos num tempo muito perigoso. Estamos vivendo um tempo muito perigoso. Por isso eu achei importante essa palavra de Deus quando ele pergunta: onde estás? Essa é a reflexão, a base da nossa reflexão para os demais textos. Onde estás, meu irmão, que está do outro lado da câmera, vendo o vídeo? Onde estás, meu irmão? Onde estás, minha irmã, que por seus motivos não está aqui na casa do Senhor hoje? Onde estás? Nesse tempo em que Deus preparou a terra para nós, em que houve o pecado, em que Ele, apesar de todas as nossas negativas, vem construindo a cada tempo um chamado. Para cada tempo, um chamado. Se nós formos atenciosos na leitura da Bíblia, nós vamos ver. Este foi o primeiro chamado. Onde estás?
O homem, infelizmente, com a culpa já no coração, escondeu-se de Deus. E agora nós precisamos, como nós falamos aqui na escola sabatina, olhar sempre para esse dia, porque esse foi o primeiro dia do pecado. Ele tem um peso na nossa vida, uma importância muito grande na nossa vida. Ele explica muita coisa e ele nos possibilita, além de entender o que nós estamos vivendo aqui, aquela famosa pergunta, de onde viemos? Né? Mas o chamado hoje é para responder aquela pergunta assim, aonde estamos nós hoje? Em que ponto dessa caminhada, dessa construção que Deus faz para conseguir nos levar de volta a fazer parte do plano dele, da vida com ele, nós precisamos pensar aonde nós estamos, cada um de nós. E a pergunta, ela vai se estender para a igreja. Nós precisamos, como diz Jesus, ser membros do corpo da igreja. Mas aonde estão os membros deste corpo? Aonde estão? Vejam que é muito parecido com o que se escuta hoje quando Adão, o Filho de Deus, aquele que a primeira criação, responde. Prestem atenção. Como é importante nós entender esse momento que acontece aqui. Onde estás? Respondeu ele. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive quê? Medo. E me escondi. Nós, será que não estamos, não parece um diálogo assim, parecido com a nossa vida hoje? Deus nos chamando, onde estás? E nós continuamos nos escondendo de Deus, acumulando culpas, acumulando coisas que Jesus já nos livrou. Medo. Para que medo? Se o Altíssimo, o poderoso Deus vive com nós. Então, começamos daí a nossa reflexão. Vejam, irmãos, vocês estudam a Bíblia, eu tenho certeza, todos que estão aqui conhecem a palavra de Deus. Vamos fazer um translado do dia do pecado para o texto em Isaías que fala da graça. Vejam bem. Vinde, pois, e arrazoemos do Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Aí já não é mais um chamado, mas é a promessa. A promessa que está à nossa frente, nas nossas mãos. Todo dia nas nossas mãos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós estávamos falando aqui, lembram do Levítico, onde fala, Deus dá a ordenação, né? Nós aqui nessa terra, embora no estado que nós nos encontramos e no tempo que nós estamos, nós precisamos saber onde estamos, na verdade. Onde estamos? Deus está perguntando, onde estás? Estamos aonde? Estamos lá no deserto, aprendendo ainda a escutar a palavra de Deus? Estamos aonde? Lá em Israel, começando a desviar das coisas que Deus nos ensinou? Embora tudo que aconteceu com o povo de Deus, todas as coisas, todos os percalços, todas as tribulações, Deus nunca, jamais abandonou ninguém.
nem um sequer homem sobre a terra. E ele continua chamando. Hoje nós vivemos um tempo de perigo, um perigo grande. Por quê? Porque nós estamos submetidos a várias coisas que Deus já nos avisou no passado. Está aqui no livro dele. Ele já nos deu o testemunho, ele já nos deu a saída e a graça de não precisarmos passar por esses problemas que aconteceram lá atrás. Não precisamos reviver aquilo que o povo de Israel passou. Basta prestarmos atenção essa última frase deste verso de Isaías. Como que alguém vai escutar se não presta atenção no chamado? E Deus continua perguntando: aonde estás? Estás preocupado com o quê? Estás querendo chegar aonde? Se já existe uma menção, já existe uma história pronta dizendo aonde é que nós devemos ir, até onde nós devemos chegar. Por que nós ficamos procurando aquilo que é fora do caminho que Deus está nos avisando desde o início? Podemos chamar de conselho? Ou uma ordem? Depende. Onde estás? Em que ponto da estrada que Deus aplanou para nós, que preparou para nós estamos, cada um de nós? Pensemos nessa leitura. A irmã falou muito apropriadamente, e quando a pessoa fala, é sinal que o coração dela está começando a descobrir. Irmãos, ler a Bíblia não pode ser uma mania, muito menos um compromisso. O ler a Bíblia tem que ser a vontade do coração, da nossa alma, de entender o que Deus está chamando para nos dizer. O chamado de Deus. Onde estás? Nós estamos em que parte dessa história? Todos querem, por uma razão muito normal, a maioria das pessoas querem falar do juízo, e é importante se falar de juízo. Nós temos que nos preparar para o juízo, afinal de contas, todos serão chamados ao juízo e prestarão contas segundo as leis que foram ditas lá atrás. Então, é claro que Deus já aclara a instrução do Senhor. Você segue adiante, você segue a quem comanda o caminho, quem mostra o caminho, mas não esqueça do que aconteceu lá atrás. Desculpa, pode voltar, irmão? Por essa razão, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas. É claro que aqui o texto de Hebreus fala da pregação dos apóstolos, mas nós temos hoje a pregação escrita, que no final das contas nada mais é do que a palavra de Deus falando com nós. Então, a palavra ouvidas ali, eu acho que fica perfeita, para que delas jamais nos desviemos. Depois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. O que aconteceu lá atrás, irmãos? Anjos desobedeceram. Anjos foram rebeldes com Deus. E o que aconteceu com eles? E onde estamos hoje? Onde está? Deus pergunta, onde você está? Você está tratando de construir o seu alicerce, a sua base de santificação, para justamente não sofrer aqui nesse mundo as coisas que foram
né, impostas àqueles que lá atrás não ouviram, aqueles que com muita probabilidade não estavam sabendo aonde se encontravam nesse processo. Nós, como escaparemos nós? Essa é uma boa pergunta. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Este é o nosso momento, este é o perigo agora. Aí os irmãos, o irmão Vanderlei, que eu assisti várias vezes falando a respeito, os outros irmãos que não estão mais aqui conosco, sobre a questão da mornidão, que eu não gosto muito da palavra. É uma coisa assim que me parece que eu estou conformado, né? O que eu chamaria a mornidão é justamente nós estamos acostumados, nós estamos nos acostumando assim, o que passou, passou. E o que vai vir está escrito aí na Bíblia, mas tranquilo, estamos agora, né? Estamos tranquilos. Não precisamos assim ficar muito preocupados, é o que dá impressão. Porque vocês vejam as igrejas hoje, vocês vejam a fala do mundo e vocês estão vendo que os sinais mostram esse estado de inanição de fé. A pergunta está ali, se já sabemos que existe castigo, já aconteceu o juízo em várias vezes, em vários tempos, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, os profetas, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais de prodígio, vários milagres e distribuição de Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Palavra muito forte. Agora vem o conselho. É praticamente o mesmo chamado. Aonde estás? Aonde estamos, irmãos? Vós, porém, amados, edificando-nos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Quer dizer que vamos ficar sentados assim, descansados? Não, primeira parte ali, orando ao Espírito Santo e clamando ao Senhor que nos ajude a perceber exatamente aonde estamos. Porque, irmãos, como vamos saber o nosso passo de amanhã se nós não sabemos aonde estamos? Eu falo nós porque eu não tenho como mensurar o coração de cada um, somente Deus sabe, né? Que cada um sente. Mas eu sinto uma preocupação grande pelo estado de espírito do ser humano no tempo de agora. E tem uma outra coisa que é muito importante: se nós não estivermos vamos dizer assim, no tempo certo, percebendo o tempo certo, como nós vamos perceber os sinais? A maioria das pessoas está esperando os sinais, e os sinais estão aí. Eles vêm de longe. Eles vêm de longe. Judas. Se Judas já tinha essa palavra, um pouquinho depois da morte de Jesus, não é suficiente para nós nos acordar e sair da tal mornidão, nos colocar no tempo certo? A segunda parte é uma palavra para a igreja, e é importante. Aliás, toda a palavra de Deus é importante,
mas para o nosso tempo, para a nossa igreja, para o corpo de Cristo, para nós que somos membros, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Nossa missão. Nós temos que nos mexer, nós temos que correr porque o tempo se esvai. Lembre-se, irmãos, nós estamos em tempo de juízo. E o juiz vai nos cobrar. O que você fez, que parte da missão você estava, onde você estava, onde estás, meu irmão, minha irmã, em que parte dessa história e dessa missão que Deus propõe para nós, cada um de nós está. Precisamos rapidamente nos acordar, nos colocar. Imagine um exército que se reúne para a batalha, em que os soldados não sabem, uns não sabem onde está a arma que vai ser usada para se defender do inimigo, não sabe onde está o inimigo, não sabe o que o comandante geral instruiu como caminho para você enfrentar o inimigo. E pior, você está descansado. Você está lá com o seu capacete do lado, sentadinho, com o capacete lá do lado, esperando um sinal. O sinal é o sinal aquele antigamente, né, na guerra era um foguete colorido lá, né? Hoje não tem mais sinal. Veja o que aconteceu lá com Israel. Não tem mais sinal. O sinal já está aí. O que está acontecendo lá em Israel e acontece assim, sucessivamente, está escrito na Bíblia. Eles não entraram no descanso do Senhor porque não acreditaram no Senhor. O Senhor esteve lá na terra deles, junto deles, e eles desprezaram. Eles não entraram no descanso do Senhor. Eles têm de volta a terra, mas não têm descanso. Do lado esquerdo, do lado direito, na frente e atrás deles, o inimigo se manifesta. Então, os sinais estão aí, mas nós estamos aonde? Onde estás? Essa é uma palavra que, sinceramente, meus irmãos, quando eu leio, eu fico arrepiado. Sinceramente, eu não gosto de falar de medo, porque é uma coisa que Deus vem tirando do meu coração. Mas quando eu leio essa palavra aqui, eu fico com medo. Porque eu não quero ser vomitado da boca de Deus. Lá no Êxodo, vocês vão encontrar o que aconteceu com as pessoas lá. Deus vomitou elas da sua boca e a terra as engoliu. É um fim muito triste. É um fim sem, né, onde você vê ali, você vai lendo ali, você vê o que é o juízo de Deus e o que é a morte eterna. Aqui nessa palavra, que é uma palavra para a igreja, mas vamos lembrar de quem é a igreja. A igreja somos nós. Então, é como dizer assim, todos nós somos chamados de igreja. Perfeito? Nós todos somos a igreja. Está escrito aqui, Jesus falou que nós somos os membros do corpo. O corpo é a igreja. E Cristo é o nosso sumo sacerdote, a cabeça. Mas onde é que estamos? Onde é que estão as partes deste corpo? Onde é que estão as partes deste corpo? Estão preocupados com o Covid? O desemprego? A morte? A salvação de vidas? A fome? Mas tudo que são essas coisas, irmãos, se não são os sinais que Deus já colocou aqui no livro dele, para nós saber. E nos deu todas as soluções para isso. Aí nós precisamos voltar para aquela máxima do primeiro mandamento.
Estamos aonde, senhor, irmãos? Estamos colocando Deus como primeiro, como mandatário da nossa vida? Nós falamos todo sábado aqui, queremos que Jesus volte, queremos nos salvar, mas o que estamos fazendo de verdade, de prático, de objetivamente fazendo para conseguir chegar a escapar dessa palavra aqui? Você está aonde mesmo? Tentando ser rico? Nesse mundo aqui? Você está tentando juntar riquezas? Olha o que diz ali a palavra. Você está vestido? Você está construindo a sua veste branca para se apresentar ao Filho de Deus quando Ele voltar? Onde estás, irmãos, irmãs? Onde é que estão vocês? Hoje nós poderíamos estar aqui com esta pequena casa de Deus cheia, todos os lugares ocupados. Não existe mais desculpa agora. As vacinas estão aí. Quem tomou a sua vacina, por que não está aqui? O governo trocou as leis. A casa de Deus está aqui. Não és morno, não és frio, né? Nem quente. Onde estás, meu irmão? A palavra de Deus lá no jardim do Éden continua viva, como toda a palavra de Deus é viva. O que nós precisamos, meus irmãos, é encarar essa verdade com muita seriedade. Nós estamos num tempo muito perigoso. Mesmo aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos, mesmo aqueles que já passaram pelas águas, mesmo aqueles que em tese fazem o que Deus diz. Eu digo em tese, porque nós precisamos saber exatamente onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. O chamado está desde o primeiro dia. Nós não sabemos, 9.000 anos, 8.000 anos. Eu fico pensando nesse número e fico impressionado, porque quanto maior for esse número, maior é a nossa surdez, maior é a nossa ignorância, maior é o nosso desprezo por aquele que pode simplesmente, por uma ação nossa, mudar toda a nossa vida. Uma pequena ação, que é simplesmente a de viver com Ele todos os dias. Nós colocar na nossa cabeça de uma vez por todas, que nada, eu digo para as crianças ali, eles chegam a ficar me olhando com os olhos abertos assim, nada nesse mundo, nada pode estar na frente de Deus na tua vida, nada. Se você tem Ele contigo, neste patamar que Ele disse, que Ele fala, que Ele nos colocou como mandamento, o primeiro, então eu digo, nada vai me abalar, nada vai me preocupar, nada vai me deixar com medo. Eu não preciso me esconder na floresta porque eu não estou nu. E avançando um pouquinho para concluir, como que eu vou fazer a obra de Deus? Como que eu vou fazer, completar a missão que Deus me deu se eu estou nu? Precisamos ler a palavra de Deus e entender o que Ele quer dizer com nu. Você está nu. Então nós vamos lá para o Gênesis e vamos ver exatamente aquela primeira leitura, onde os nossos pais primitivos cometeram um erro e estavam com medo. É claro, eles se deram conta do erro. Nós precisamos responder essa pergunta. Eu tenho uma resposta. Eu queria compartilhar com os irmãos. Quando você ouvir Deus chamar, onde estás?
Diga: eis-me aqui, Senhor. Como fez Noé, como fez Abraão, como fez Moisés, como fez Samuel. E vamos lendo a Bíblia, Senhor. Vamos lendo a Bíblia que nós vamos achar. Chegou o nosso tempo, irmãos, de dizer: eis-me aqui, Senhor. De verdade. Eu quero hoje, Senhor, escutar o seu chamado, mas poder lhe responder, mas responder com o meu coração verdadeiro, mostrando ao Senhor que o Senhor é tudo na minha vida, não tem mais nada que seja importante na minha vida. Não adianta eu me esconder embaixo da coberta, não adianta eu ficar sentado no sofá, vendo o culto na televisão, não adianta, irmãos. Eu respeito a vontade de cada um, e certamente Deus também, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, mas eu preciso chamar a atenção dos irmãos. Nós estamos vendo tempo de juízo, irmãos. É sério, não é brincadeira. Nós precisamos responder para Deus: estamos aqui, Senhor, como igreja, pois se eu não conseguir mais estar com a minha igreja, onde é que eu vou estar? E nós sabemos que as coisas vão ficar cada vez piores. Os sinais estão aí. Alguns estão já ficando velhos, já ficando ultrapassados, como se diz na gíria da informática ali, irmão, né? Estão ficando obsoletos, mas não inválidos, eles estão valendo, assim como vale o chamado de Deus para a nossa vida. Onde estás? Então, com essa reflexão, esperando, irmãos, que essa mensagem que Deus trouxe para nós, individualmente que estamos aqui, mas para a igreja, que somos todos nós, que fazemos parte do corpo daquele que entregou sua vida por nós, por amor a Ele, irmãos, por amor a Ele. Voltemos a esquentar o nosso coração, voltemos a ter vontade de estar com Deus. Vamos parar de arrumar desculpa, como fez aqui Adão. A resposta de Adão é uma desculpa. E nós estamos fazendo a mesma coisa. E eu, claro, não falo para ninguém em particular, porque eu não estou trazendo uma mensagem individual, né? Estou trazendo uma mensagem que Deus construiu durante a semana, nesses textos que nós acabamos de ler aqui, e de tentar fazer a reflexão em cima deles. É importante para nós agora, nessa semana que começa essa nova jornada, nós temos que voltar para o caminho. Vamos parar para pensar direitinho hoje, no final de sábado, se nós estamos respondendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu clamo aos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa e que tiverem condição de assistir a nossa transmissão, a algum outro irmão que pegue essa transmissão um dia qualquer para escutar, né, para saber a mensagem que Deus traz para nós, no santo dia, que é por isso que nós estudamos nessa semana, né? Deus vai nos movendo através da escola sabatina, nos levando lá para o início da nossa história, para nós nos conectar de novo e conseguir nos encontrar. Que ponto nós estamos nessa estrada, dessa caminhada? Por favor, irmãos, eu clamo a cada um que levem essa mensagem de uma forma carinhosa para casa hoje. E mais uma vez eu digo que a palavra de Deus, uma palavra de Deus é mais poderosa e vale por 1 trilhão de palavras do homem. Eu sei que os irmãos têm as suas leituras, eu não posso de forma nenhuma entrar nesse mérito, mas nós temos tanta coisa, irmãos, tantas coisas para ler aqui nesse livro sagrado,
que nós não podemos viver toda a nossa vida e não vamos conseguir ler com a atenção que deveríamos. Então, para que nós não ficamos perdidos pelo caminho e possamos responder ao Senhor: estou aqui, Senhor, para que Ele pegue pela nossa mão e nos leve o resto do caminho que nos falta. Não sei qual, Ele sabe o caminho de cada um, né, aonde que vai terminar. Então, eu espero que todos nós estejamos prontos naquele dia em que os anjos vierão colocar o selo de salvação em cada um de nós. Esse selo chama-se obediência. Obediência é uma palavra simples, mas que tem um peso enorme na salvação que Deus nos propõe para nós. Quero agradecer a presença dos irmãos, que vocês possam voltar para suas casas e, com essa mensagem de hoje, começar uma nova jornada, tentando responder para aquele que nos chama desde o primeiro momento. Onde estás, irmão? Muito obrigado. Confia em Cristo.
Oremos. Querido Pai, graças te damos, Senhor, por esses momentos tão maravilhosos que estivemos aqui na tua casa, pedindo que o Senhor nos acompanhe, a bênção do seu Espírito Santo, possamos chegar em nosso lar e hoje à tarde, no final deste sábado, possamos, Senhor, cumprir com todas as recomendações que o Senhor nos passou, amarmos uns aos outros, Senhor, e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E por favor, Senhor, ajude-nos a nos encontrar nesse tempo difícil que nós sabemos, porque o Senhor já nos avisou que vamos atravessar. Mas com o Senhor do nosso lado, Pai, com os céus sobre nós, nada temeremos e seremos vitoriosos até a vinda de Jesus. Em nome de Jesus, agradecemos, Pai. Amém.